Com a graça de Deus, nós estaremos dando início a uma série de estudos baseados na confissão de fé congregacional. Então, nós, como igreja congregacional, nós fazemos parte da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil. E no ano de 2014, num concílio, foi aprovado, pelas igrejas, todas as igrejas ali representadas, num concílio, a nossa confissão. O que é a confissão de fé? É a nossa declaração de fé, aquilo que nós declaramos crer baseado na palavra de Deus. Então, são 32 capítulos, a nossa confissão, e nós estaremos 33 capítulos, nós temos na nossa confissão, e cada capítulo vai tratar de temas relacionados à palavra de Deus, à Escritura, a doutrina sobre Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo, salvação. Então, nós precisamos sempre estar conhecendo a nossa fé, declarando a nossa fé e reafirmando aquilo que cremos como crentes em Cristo, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e também como congregacionais, no que creem. Então, nós vamos começar essa série. Pedimos que os irmãos estejam orando e também participando. É um momento de nós crescermos no nosso conhecimento bíblico, doutrinário e na nossa identidade enquanto cristãos e enquanto cristãos congregacionais. Amém, igreja? Então, nós vamos começar o nosso primeiro capítulo da nossa confissão de fé, que trata exatamente das Sagradas Escrituras. Então, o primeiro capítulo da confissão, ele vai abordar o tema da Sagrada Escritura. O que é que nós declaramos sobre as Escrituras? O que nós cremos sobre as Escrituras? Então, nós vamos usar o seguinte método. Nós vamos ler, como eu disse, o capítulo 1 trata das Sagradas Escrituras, e o capítulo 1 ele está dividido em 10 sessões, 10 parágrafos. Então, nós vamos fazer a leitura e apresentarmos as explicações, tá bom? Então, a primeira sessão, eu não sei se os irmãos vão conseguir ver aí, pessoal, por favor, talvez não dê para os irmãos acompanharem aí, né? Conseguem? Lê o que está aí no... Ok, então vamos lá. Acompanhe comigo a leitura. Cremos e confessamos que, ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de tal modo que os homens fiquem indesculpáveis, contudo, elas não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário à salvação. Portanto, aprove ao Senhor, em vários momentos e de diversas maneiras, revelar-se e declarar sua vontade à sua igreja. E depois, para melhor preservar e propagar a verdade, e para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, aprouve-lhe entregá-la para que fosse plenamente escrita. Isso torna a Sagrada Escritura totalmente indispensável, tendo agora cessado aquelas antigas formas de Deus revelar sua vontade a seu povo. Então, esta é a primeira sessão da nossa confissão de fé. O que é que nós afirmamos neste parágrafo? Quais as verdades que são declaradas neste primeiro parágrafo da nossa confissão? Então, nós podemos destacar 4 verdades que são declaradas nessa primeira sessão. A primeira verdade é a seguinte: o que é que a confissão nos ensina? Que a luz da natureza e as obras da criação e da providência são suficientes
para fazer conhecido o fato da existência de Deus, bem como certa medida de sua natureza e caráter, de modo a deixar a desobediência humana sem justificativa. Ou seja, em primeiro lugar, a nossa declaração de fé afirma a revelação geral. Deus se revela para os seres humanos. Deus se revela pelas coisas que Ele próprio criou. E a revelação, que é chamada de revelação geral, o que é a revelação geral? É as coisas que Deus criou, a criação, o sol, o céu, a lua, as estrelas, a terra, o macrocosmos, o microcosmos, ou seja, toda a criação, ela revela a existência de um ser divino, sábio, poderoso. E isso claramente é fundamentado na Bíblia. Se nós lermos, por exemplo, o que está escrito em Romanos, no capítulo 1, percebam então que a declaração de fé está refletindo o que está escrito na Bíblia. Romanos capítulo 1, versículo de número 20. O que é que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, afirma? Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Então, aquilo que é invisível, porque Deus é Espírito, se torna visível. Deus se revela. Deus manifesta a sua existência e os seus atributos através daquilo que foi criado. Veja, continuando o versículo. Claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. É como se a natureza fosse um discurso que anuncia a existência de Deus. Há um Deus. Este Deus é poderoso, este Deus é sábio, este Deus é inteligente. E como percebemos isso? Através das coisas que foram criadas. Por isso que o apóstolo Paulo diz, todo homem, todo ser humano é indesculpável. Isso se harmoniza também com o que está escrito no Salmo 19, que nós acabamos de ler. O versículo de número 1 do Salmo 19 diz o que, igreja? Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de sua mão. Então, essa é a primeira verdade que nós aprendemos, que as coisas criadas, as obras da criação e da providência, são suficientes para fazer conhecido o fato da existência de Deus, de modo a deixar a desobediência humana sem justificativa. A segunda verdade que nós podemos afirmar, à luz desse primeiro parágrafo que nós acabamos de ler, é a seguinte: o volume de conhecimento atingível pela luz da natureza não é suficiente para capacitar alguém a assegurar sua salvação. Ou seja, nós observamos que a declaração de fé anuncia que Deus se revela por intermédio das coisas que foram criadas, mas esta revelação geral não é suficiente para garantir a salvação do homem. Porque esta revelação geral, ela anuncia a existência de Deus. Mas nós precisamos de uma revelação especial. E é na revelação especial que nós chegamos ao conhecimento de que o Deus Criador, o Deus poderoso, é também o Deus Salvador. Este Deus que criou todas as coisas também providenciou salvação. E como é que descobrimos isto? Descobrimos isto através da revelação especial, através da Bíblia, através das Escrituras. Então, essas duas verdades estão sendo afirmadas. A revelação geral, que declara a existência de Deus,
Mas essa revelação geral não é suficiente. Nós precisamos de uma revelação especial que nos anuncie a salvação. Porque é o que está escrito em 1 Coríntios. Vejamos, por favor. Capítulo 1. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 21. O que que diz? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, o homem, com sua própria sabedoria, ele não é capaz de compreender a sabedoria de Deus. Portanto, ele precisa de pregação, ou seja, ele precisa de uma revelação especial que possa anunciar para ele que o Deus Criador é também o Deus que salva através de Jesus Cristo. E o homem é capaz de chegar a esse conhecimento somente através da revelação dada de maneira especial. A terceira verdade que nós podemos extrair da primeira sessão do capítulo 1, a terceira verdade é que, consequentemente, aprove a Deus, em sua graça soberana, em diversos tempos e de diferentes formas, fazer de si mesmo e de seus propósitos uma revelação sobrenatural. Há uma porção escolhida da família humana. Então é isso que a nossa confissão claramente afirma, que Deus resolveu, em sua graça, em diversos tempos e diferentes formas, fazer de si mesmo e de seus propósitos uma revelação sobrenatural. E isso começa a partir do livro de Gênesis, né? Em diversos tempos e de diversas formas, Deus então revela a si mesmo. Em diversos tempos, porque foram cerca de 16 séculos. Em diversas formas, né? Deus falou através dos profetas, Deus concedeu visões, Deus agiu na história, Deus usou os profetas, os salmistas, Deus usou vários tipos, né, tipos de pessoas, formas de escritura. Então é isso que nós aprendemos, que por graça, em diversos tempos e de diversas formas, Deus resolveu fazer de si mesmo e de seus propósitos uma revelação sobrenatural a uma porção escolhida da família humana. E em quarto lugar, aprendemos que aprove a Deus, subsequentemente, entregar essa revelação para ser escrita, a qual se encontra agora exclusivamente na Sagrada Escritura. Então, vamos acompanhar aqui o raciocínio. Deus se revela através de toda a criação. Isso é chamado de revelação geral. Essa revelação anuncia a existência de Deus e alguns dos seus atributos. Mas esta revelação geral não é suficiente, porque não anuncia a salvação. E aí Deus resolve então, ao longo de vários tempos e de várias formas, revelar a respeito de si mesmo e dos seus propósitos salvadores. E é isso que é chamado de revelação especial. E esta revelação especial, dada em diversos tempos e de diversas formas, foi também escrita, foi registrada, foi escriturada. E é por causa disso que nós temos a Bíblia em nossas mãos. Porque Deus quis revelar-se para o seu povo. Deus quis revelar-se como um Deus salvador. Vejamos então, em segundo lugar, vejamos a próxima sessão, por favor, os irmãos aí da mídia, coloquem a sessão número 2.
O que diz? Tem um pontozinho, não sei se os irmãos estão conseguindo ler daí, mas diz assim: sob o nome de Sagrada Escritura, ou a palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, os quais são, vamos juntos? Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios. Cadê os irmãos? Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Estes são os livros do Antigo Testamento. E o do Novo? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 3 João, Judas, Apocalipse. Todos estes foram dados pela inspiração de Deus para serem a regra de fé e vida prática. Vamos ler o terceiro. Terceiro, por favor. Os livros, logo abaixo tem aí, a terceira seção. Os livros comumente chamados de apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura, portanto não são de nenhuma autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou utilizados, senão como meros escritos humanos. Então essa terceira a segunda e a terceira sessão. Resumindo, o que nós aprendemos nessa segunda e terceira sessão do capítulo 1 da nossa confissão de fé. O cânon, ou seja, a Bíblia completa, abrange as duas grandes divisões do Velho e do Novo Testamento. Todos os livros especificamente nomeados. Ou seja, nós declaramos que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. Nós não achamos que o Novo Testamento é mais palavra de Deus do que o Antigo Testamento. Nós acreditamos que o Espírito Santo inspirou homens para registrar a revelação de Deus conforme nós temos na nossa Bíblia. Então nós não desprezamos o Antigo Testamento. Nós entendemos que o Antigo Testamento é palavra de Deus, revelada por Deus aos profetas, e o Novo Testamento também é a palavra de Deus, revelada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, dada aos apóstolos. Então essa é a primeira afirmativa, que o cânon completo da Escritura abrange as duas grandes divisões. É importante afirmarmos isso, irmãos, porque há um movimento em algumas igrejas evangélicas no Brasil e no mundo que nega a importância do Antigo Testamento. Desprezam ou não leem. Então entendemos que a Bíblia completa é constituída de duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Outra verdade que aprendemos com esses dois parágrafos que lemos: os livros chamados apócrifos não fazem parte desse cânon, ou seja, dessa Bíblia, desta Escritura Sagrada, e não devem ser considerados de mais autoridade que os escritos humanos. Ou seja, o que são os apócrifos? Apócrifos são livros cuja autoria não é manifesta e para os quais se tem apresentado infundadas reivindicações para a sua presença no cânon. Ou seja, livros que não tiveram a sua autoria apostólica confirmada, livros que não apresentam unidade no conteúdo doutrinário. Esses livros não são colocados na Bíblia.
eles são chamados de apócrifos. E nesse sentido, a igreja protestante, ela se distingue, por exemplo, da igreja católica romana, porque a Bíblia, na versão católica romana, além de ter os livros que nós afirmamos que são as Escrituras, eles inseriram também os chamados livros apócrifos, que é, por exemplo, na Bíblia católica tem o livro de Tobias, Sabedoria, Judite, Eclesiástico, Baruque, os 2 livros de Macabeus, livros de a história de Susana, o Cântico das 3 crianças. Então, talvez você pegue uma Bíblia católica e diga, tem esses livros a mais. Por que a nossa Bíblia protestante não tem? Porque entendemos que aqueles livros são apócrifos, ou seja, eles não apresentam os elementos necessários que comprovem que, de fato, aqueles livros são inspirados por Deus e são a palavra de Deus, e especialmente os livros que são inseridos no Novo Testamento, que não provam a sua autoria apostólica. É interessante observarmos, irmãos, que o próprio Jesus, ele cita como palavra de Deus vários livros individualmente. Vários livros são citados pelo Senhor. E ele nunca citou nenhum destes apócrifos. E, por exemplo, leiamos alguns versículos para a gente fundamentar aquilo que está sendo afirmado. Lucas 16, 29. Lucas 16, versículo de número 29. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Moisés aqui se refere exatamente ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E os profetas seriam os demais livros, como Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas menores, os profetas maiores. Os apóstolos, eles citam o Antigo Testamento como sendo a palavra de Deus. Um texto muito conhecido é o que nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 16. Vamos ler esse texto. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, os apóstolos afirmavam que toda a Escritura, e essa expressão especificamente se refere aos escritos do Antigo Testamento. Então, aqui é um apóstolo afirmando que a Escritura veterotestamentária é inspirada por Deus e é a palavra de Deus. Então, afirmamos que os livros do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus. Que todos os livros canônicos foram divinamente inspirados. Todos os livros foram divinamente inspirados. E, portanto, nos são dadas como regra autoritativa de fé e prática. Ou seja, nós afirmamos que todas as Escrituras foram divinamente inspiradas. Ou seja, é a voz do Senhor, é a inspiração do Espírito Santo de Deus, orientando os profetas e os apóstolos. Então, cremos que todas as Escrituras foram divinamente inspiradas e, portanto, nos são dadas como regra autoritativa de fé e prática. Porque nós cremos que a Bíblia é a nossa regra autoritativa de fé e prática. Porque cremos que nós temos um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que foi revelado por Deus nesses diversos tempos, de diferentes formas,
a estes homens para que eles pudessem afirmar, registrar essas verdades. É importante observarmos, irmãos, que o próprio Antigo Testamento, ele alega ser inspirado. Ele afirma ser inspirado. Haveria vários textos para nós lermos, mas vejamos, vamos ler primeiro Deuteronômio 34:10. Deuteronômio 34, versículo 10. No final do livro de Deuteronômio, que é os escritos de Moisés, diz assim, Deuteronômio 34:10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Então o livro de Deuteronômio termina dizendo que Moisés foi um homem que o Senhor tratou face a face. O livro termina afirmando que Moisés recebeu do Senhor revelação. 2 Samuel, por favor, veja aí na sua Bíblia, capítulo 23. 23, versículo de número 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Então, os próprios escritores do Antigo Testamento, eles tinham consciência de que eles estavam sendo graciosamente abençoados pelo Senhor, com a revelação do Senhor e com a palavra do Senhor. Isso é visto em Deuteronômio 34:10, 2 Samuel 23:2. E outra característica importante é que eles falam em nome de Deus, sempre prefaciando suas mensagens. E isso é observado especialmente nos registros proféticos, quando Jeremias começa as suas profecias dizendo: assim diz o Senhor, falou o Senhor, veio a mim a palavra do Senhor, visão que recebeu Isaías do Senhor. Então os escritos do Antigo Testamento, eles alegam ser inspirados, eles têm consciência de que estão recebendo da parte de Deus revelação. E é importante também observarmos que os escritores do Novo Testamento, quando vão citar um trecho do Antigo Testamento, eles não, em alguns casos, eles não dizem assim disse Davi, ou assim disse Jeremias. Por exemplo, Hebreus 3:7. Abra sua Bíblia, por favor. Hebreus 3:7. O texto que nós temos em Hebreus 3, do 7 ao 10, é uma citação do Salmo 95. Salmo 95, 7 a 11. Então, o escritor aos Hebreus, ele vai fazer uma citação do Salmo 95. Mas veja o que ele diz, antes de citar o trecho. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Então, o autor está afirmando que o que está registrado no Salmo 95 não é meramente o escrito de um homem, mas o Espírito Santo falou por intermédio daquele salmista. E os autores do Novo Testamento têm consciência de que o que eles estavam lendo era a voz do Senhor pelo Espírito. Outro exemplo, em Hebreus 9:8. Na verdade, Hebreus é um livro recheado de citações do Antigo Testamento. E ele começa a falar, fazendo citações aqui, por exemplo, de Números, de Êxodo. Quando o autor aos Hebreus, ele vai explicando como se dava o culto no Antigo Testamento, na antiga dispensação, com o uso do tabernáculo, do altar, dos sacrifícios. Então ele cita diversas vezes o livro de Êxodo, o livro de Números. E ao falar isso, olha o que ele diz no versículo 8. 9:8 de Hebreus. Querendo com isto dar a entender quem? O Espírito Santo, que ainda o caminho
do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, ao citar os escritos de Moisés, ao observarmos aqui, nós vamos ver que tem muito trecho de Êxodo, Números, ele não diz assim, querendo com isto dar a entender Moisés, não, ele diz, querendo dar a entender o Espírito Santo. Então, observemos claramente que os escritos do Novo Testamento introduzem as citações do Antigo Testamento, afirmando que é a palavra de Deus. Outro exemplo, por favor, abra aí na sua Bíblia, Atos, capítulo 2, versículo 17. Atos 2, 17. O que é que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 17? E acontecerá nos últimos dias, quem diz? Diz o Senhor. É a mesma palavra para Deus, ou Yahvé. Diz o Senhor. O que é que diz? Derramarei do meu espírito. Ele está citando quem aqui, igreja? Joel, capítulo 2. Então, quando ele traz aquela citação do Antigo Testamento, ele não diz assim, disse Joel. Ele diz assim, diz o Senhor. E Yahvé falou por boca do profeta Joel. Registrado pelo profeta, mas é a voz do Senhor. Então, os autores do Novo Testamento, ao introduzirem citações do Antigo Testamento, eles afirmam a inspiração. Outro exemplo, por favor, Atos 4, ainda em Atos. Atos, capítulo de número 4, versículo de número 25. O que que diz? Que disseste, olhe como é claro, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. O que que ele disse? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Ele está fazendo uma citação aqui do Salmo de número 2. E ao citar o Salmo 2, ele introduz a citação dizendo, assim disse o Espírito Santo. Claro que por boca de Davi, Deus usou um instrumento humano, Deus usou um ser humano, mas ali não está o registro meramente humano. Ali há uma inspiração divina, há uma revelação divina, e esta afirmativa é claramente estabelecida pelo Novo Testamento. A inspiração também do Antigo Testamento é expressamente afirmada no Novo, em vários momentos. O texto que nós acabamos de citar anteriormente, 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus. Isso se refere ao Antigo Testamento. Quando Jesus e os apóstolos citam o Antigo Testamento, eles sempre citam o Antigo Testamento como uma escritura infalível, que deve ser cumprida. Isso é um elemento de autoridade. Observemos, por exemplo, em Mateus 5,18, vejam a citação de Jesus. Jesus aqui está citando o Antigo Testamento. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então veja, que Jesus cita o Antigo Testamento e confirma a sua infalibilidade. Isso é uma evidência de que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, deve se cumprir. Outra referência está em João 10, por favor. João 10, versículo de número 35. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e especialmente essa última expressão do verso 35, e a Escritura não pode falhar. Então Jesus apresenta a Escritura, e aqui ele está se referindo aos escritos do Antigo Testamento, e ele chama a Escritura de infalível. E os apóstolos também receberam promessa de que seriam inspirados pelo Espírito Santo.
o Espírito Santo os auxiliaria, como o Espírito Santo agiu, inspirando, auxiliando os profetas no Antigo Testamento, o Espírito Santo também auxiliou e inspirou os apóstolos no Novo Testamento. E Jesus constantemente diz isso, que eles receberão auxílio, eles serão lembrados. Jesus diz isso aos discípulos: vocês serão lembrados de tudo que eu vos falei. Dessa capacidade de trazer à memória discursos de Jesus, palavras de Jesus. Isto foi uma dádiva do Espírito Santo dada aos apóstolos, para que eles pudessem registrar aquilo que o Espírito Santo desejava que estivesse fixado na Bíblia, para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Amém, igreja? Eles alegaram também ter o Espírito no cumprimento das promessas. Por exemplo, 1 Coríntios 4. Assim, pois, 1 Coríntios 4, verso 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Já que estamos em Coríntios, vamos para o 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestar a abundância de alegria, e a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Eles falam então com plena autoridade, né, quando aquilo que é estabelecido. E outra informação importante é que os escritos do Antigo Testamento, ou melhor, do Novo Testamento, eles são colocados em pé de igualdade com as escrituras do Antigo Testamento. Eu quero citar 2 textos para esclarecer isso. 2 Pedro, capítulo 3, por favor, veja aí na sua Bíblia. O que diz? 2 Pedro 3,16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Esse texto é um texto interessantíssimo, porque o apóstolo Pedro está colocando em pé de igualdade os escritos do apóstolo, o apóstolo Pedro, que é o escritor dessa epístola, ele está colocando em pé de igualdade os escritos do apóstolo Paulo. Ele está dizendo que as escrituras, que as epístolas dele são escrituras. É um termo técnico para falar da Bíblia. Então, ele está afirmando esta verdade. Outro texto é 1 Tessalonicenses, por favor, veja aí na sua Bíblia, capítulo de número 5, versículo 27. Da ideia de que as Escrituras devem ser lidas. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Ou seja, os apóstolos, eles tinham consciência de que o que eles estavam escrevendo era inspirado por Deus e que precisava ser ouvido pela igreja para a promoção da edificação. Vamos então, meus irmãos, para o 4º parágrafo aqui do nosso capítulo 1. Observe aí, por favor, os irmãos, coloquem aí a quarta seção da nossa confissão. Diz assim, número 4.
a autoridade da Sagrada Escritura, pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas única e totalmente de Deus, que é a própria verdade, o qual é seu autor. Logo, deve ser recebida porque é a palavra de Deus. Vamos ler o 5? Vamos ler o 4 e o 5. Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e induzidos a um elevado e reverente apreço pela Sagrada Escritura, e a sublimidade do conteúdo, a eficácia da doutrina, a majestade do estilo, a harmonia de todas as partes, a abrangência de seu todo, cujo objetivo é dar a Deus toda a glória, a plena exposição que faz do único meio de salvação para o homem, as muitas outras excelências incomparáveis e sua perfeição total, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Não obstante, nossa plena persuasão e certeza de sua infalível verdade e divina autoridade provém da obra interna do Espírito Santo, que, pela palavra e com a palavra, testifica em nossos corações. Então, nós podemos destacar, meus amados irmãos, 3 proposições, 3 verdades que esse parágrafo 4 e 5 nos ensina. Primeiro, que a autoridade das Escrituras inspiradas não repousa no testemunho da igreja, e sim diretamente em Deus. Um comentarista diz assim: a igreja é que é produto do Espírito através da instrumentalidade da palavra. Não é a igreja que produziu a palavra, é a palavra que gerou a igreja. Porque desde o Gênesis Deus falou. Na hora que o homem caiu em pecado, o homem foge de Deus, Deus vai ao encontro do homem e traz uma palavra de salvação. Claro que estas revelações dadas por Deus aos homens, ela só vai ser registrada, escrita com Moisés. Mas a fala de Deus é que trouxe à existência a igreja. Então não é a autoridade da Bíblia, não repousa no testemunho da igreja, mas diretamente em Deus. A igreja reconhece que a palavra tem autoridade, porque foi inspirada por Deus. Isso é importantíssimo. Porque a autoridade das Escrituras não procede da igreja. Essa afirmativa, irmãos, ela vai de encontro ao que a igreja romana afirma. Porque a igreja católica romana, ela diz exatamente o contrário. Ela diz que quem gera a palavra é a igreja. É a igreja que gera a palavra. Mas entendemos que a palavra, a autoridade das Escrituras está diretamente ligada ao próprio Deus. Porque a palavra de Deus existiu antes da igreja. Segunda verdade que aprendemos, que as evidências internas da origem divina, contidas nas Escrituras, inseparáveis delas por si mesmas, são conclusivas. Então, há evidências internas, e estas evidências internas dão origem divina das Escrituras. O que significa o que se fala aqui de evidências internas, ou características internas? E é exatamente isso que nós lemos: a unidade de desígnio, a perfeição sem paralelo de seu sistema moral. É isso que nós lemos, especialmente no artigo 5º, quando ele diz: a plena exposição que faz um único meio de salvação para o homem, as muitas outras excelências incomparáveis, sua perfeição total. Então, que as evidências internas da origem divina, contidas nas Escrituras, inseparáveis delas, por si mesmas, são conclusivas. Ou seja, a própria Bíblia, a partir de sua mensagem, da unidade da mensagem, da própria mensagem em si, apresenta-se como a palavra de Deus e que possui a autoridade de Deus. Outra importante verdade que podemos extrair dessas duas sessões,
que a mais sublime e mais influente fé na verdade e autoridade das Escrituras é uma obra direta do Espírito Santo em nossos corações. Ou seja, nós temos a revelação dada por Deus aos homens, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Esta revelação, inspirada pelo Espírito, foi registrada na Bíblia. Portanto, nós temos uma revelação objetiva dada a nós. Mas o que declaramos é que precisamos da ação do Espírito Santo. Mesmo tendo a revelação, nós precisamos da iluminação do Espírito para a compreensão, para a recepção dessa revelação. O autor da Bíblia, o Espírito Santo, precisa iluminar o ser humano. É isso que nós aprendemos neste artigo 5º. Não obstante nossa plena persuasão e certeza de sua infalível verdade e divina autoridade, provém da obra interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica aos nossos corações. Então, Deus vai usar a própria Bíblia como instrumento utilizado pelo Espírito para promover em nós edificação. As Escrituras para o homem não regenerado são como a luz para o cego. Podem ser sentidas como os raios solares são sentidos pelo cego, mas não podem ser claramente vistas. O Espírito Santo abre os olhos cegos e comunica a devida sensibilidade ao coração enfermo. E assim, a confiança emana da evidência da experiência espiritual. Então, o ser humano precisa da iluminação do Espírito Santo. Vamos ler o 6, por favor, irmãos, coloque aí na tela para a gente ler a 6ª parte. Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas indispensáveis à sua glória, à salvação, à fé e à vida do ser humano, ou está expressamente registrada na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela, a qual nada, e em tempo algum, deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito, ou por tradições de homens. Não obstante, reconhecemos ser indispensável, mais uma vez, o artigo vai afirmar, reconhecemos ser indispensável a iluminação interior do Espírito de Deus para o discernimento salvífico daquelas coisas que são reveladas na palavra, e que há certas questões concernentes ao culto divino e ao governo da igreja, comuns às ações e sociedades humanas, que têm de ser ordenadas de acordo com a luz da natureza e da prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, as quais sempre devem ser observadas. Então, vejamos aqui o que nós aprendemos nesse parágrafo. Primeiro, as Escrituras inspiradas do Antigo e do Novo Testamento constituem a regra perfeita de fé e prática. Ou seja, qual é a regra para a nossa fé e para a nossa prática? As Escrituras. Elas abrangem toda e qualquer revelação sobrenatural que Deus agora faz aos homens. Ou seja, o que Deus quis revelar aos homens está registrado nas Escrituras. E são suficientes a todas as necessidades práticas dos homens e comunidades. Então é isso que declaramos na nossa confissão de fé. O que estamos declarando? A suficiência da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela é suficiente para orientar a minha vida prática. A Bíblia não apresenta fórmulas, a Bíblia apresenta a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, princípios que devem ser aplicados na minha vida, que eu devo me submeter. Então é isso que esse parágrafo, a 6ª seção, o 6º parágrafo do capítulo 1, está afirmando a suficiência. Por isso, irmãos, como igreja, nós pregamos a palavra, crendo na iluminação do Espírito, e a palavra vai nos edificar, a palavra vai nos consolar, a palavra vai nos exortar, a palavra vai revelar aquilo que precisamos para um viver que agrada ao Senhor. A palavra de Deus é suficiente.
Quando, em alguns púlpitos no Brasil, o pregador abre a Bíblia, mas junto com a Bíblia ele traz outra coisa, o sal grosso, a rosa ungida, o suor ungido do pastor. Tem pastor aí vendendo até suor, né? Eu ia ficar rico. Mas o fato, irmãos, é que se eu incluo qualquer outro aditivo, eu estou negando a suficiência. A Bíblia é suficiente. Eu não preciso fazer acréscimos. A palavra de Deus é um instrumento que o Espírito de Deus usa para nos consolar, edificar, fortalecer. Afirmamos a suficiência das Escrituras. Nada, em segundo lugar, ao longo da presente dispensação, se deve acrescentar a esta perfeita regra de fé, seja por novas revelações do Espírito, seja pelas tradições humanas. Então nada deve se acrescentar às Escrituras. Eu não posso chegar aqui e dizer: irmãos, eu recebi ontem uma nova revelação, e trazer uma nova descoberta. Isso é muito perigoso, e tentar espiritualizar isso. Eu recebi uma nova revelação, Deus me revelou, e isso muitas vezes está contradizendo o que está claramente anunciado nas Escrituras. Então a Bíblia, ela é suficiente para a nossa edificação. Então a gente não pode, como aconteceu em alguns movimentos heréticos, de grupos como, por exemplo, os Mormons, que o fundador disse que recebeu uma revelação trazida por um anjo, em tábuas escritas em ouro, e ele dizia que era um complemento ou um aperfeiçoamento do Evangelho, ou seja, os Evangelhos ainda faltavam uma parte, e ele estaria trazendo o complemento, a finalização, e isso é perigoso. Nem tradições humanas, isso é muito visto na igreja romana, os papas trazendo novas revelações, novas doutrinas, e apresentando como sendo verdadeiras. Por exemplo, no século XIX ou no século XX, um dos papas afirmou a doutrina da ascensão de Maria. Essa é uma doutrina crida pelos católicos, de que Maria não morreu, ela ascendeu aos céus. Aí você pergunta, qual é o versículo da Bíblia que ensina isto? Porque a Bíblia claramente nos mostra que Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus. Mas não fala nada de Maria ascendendo aos céus. Aonde é que os católicos romanos, em que eles fundamentam essa doutrina? Não é na Bíblia, porque a Bíblia não afirma isso. É em que? É na tradição. Essa é uma palavra do Papa. O Papa resolveu decretar essa doutrina como sendo uma doutrina oficial da Igreja Romana. Então, isso é um perigo, porque é um acréscimo ao que está claramente revelado. Outra verdade, ou melhor, outra afirmativa que nós extraímos da nossa confissão é a seguinte: não obstante uma iluminação espiritual e pessoal pelo poder do Espírito Santo se faz necessária, em todo caso, para o conhecimento prático e salvífico da verdade que as Escrituras abarcam. É importante observarmos, meus amados irmãos, que a nossa declaração de fé está o tempo todo afirmando a nossa total dependência do Espírito Santo. Eu tenho a Bíblia, eu tenho a luz, mas eu preciso que o Espírito Santo abra os meus olhos. Porque espiritualmente o ser humano, em sua natureza caída, ele é cego, ele não vê. Então não basta a luz, eu preciso ter os olhos sarados, abertos. Eu preciso da luz e eu preciso da cura, da iluminação do Espírito. Então é isso que está sendo afirmado na nossa declaração de fé. Ou seja, Deus revelou-se para nós através das Escrituras, registradas pelos profetas e pelos apóstolos, inspirados por Deus. Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia como inspirada por Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. A ela não podemos acrescentar nenhuma nova revelação. Mas mesmo assim é necessário a nossa dependência do Espírito Santo, que nos ilumina e nos concede o poder necessário
para conhecermos e praticarmos aquilo que Deus revela para nós. Por isso que a leitura da Bíblia e a pregação da Bíblia, ela está sempre associada à oração, porque nós dependemos da ação do Espírito, que nos ilumina, que nos dá entendimento, que abre o nosso coração. Outra importante afirmativa que podemos extrair, que enquanto as Escrituras são a regra completa de fé e prática, e enquanto nada deve ser considerado como artigo de fé a ser crido, ou dever religioso obrigatório, sobre a consciência que não é explícita ou implicitamente ensinada na Escritura. Ou seja, o que é que o sexto parágrafo nos ensina? Que eu não posso, irmãos, querer considerar um artigo de fé ou um dever religioso obrigatório se não está sendo claramente colocado nas Escrituras. Eu não posso querer criar artigos de fé ou deveres ou obrigações que a Bíblia não está ensinando. Isso aí pode nos levar ao legalismo, ou seja, querer criar regras, normas, deveres que não está fundamentado nas Escrituras. O que é que a nossa declaração afirma? Que todo artigo de fé, que todo dever, que toda obrigação que o crente tem deve estar fundamentado nas Escrituras. Não é só porque o pastor, a igreja ou a denominação queira. Aquilo que eu quero tem que estar em harmonia com a palavra de Deus. Ou seja, o mandamento que a igreja apresenta, que deve ser obedecido, ele tem que ser o mandamento de Deus, revelado pelo Espírito Santo de Deus e registrado nas Escrituras. Então, se é um mandamento de Deus, está registrado na Bíblia e anunciado pela igreja, eu preciso obedecer. Não meramente porque a igreja está anunciando, mas porque é a palavra de Deus. Claro que, como eu disse no início, a Bíblia, ela não apresenta fórmulas. A Bíblia apresenta princípios que devem ser aplicados na vida conjugal, na vida familiar, na vida eclesiástica. A Bíblia não vai apresentar 10 passos para uma família bem-sucedida. A Bíblia vai apresentar princípios que devem ser observados por todo crente, por toda a família, para que os detalhes sejam aplicados na vida de cada um de maneira pessoal. Vamos caminhar, irmãos, que o tempo já está avançando. Sétimo, põe aí, por favor, o sétimo parágrafo. Nem todas as coisas são em si mesmas igualmente claras nas Escrituras, nem igualmente evidentes a todos. Não obstante, aquelas coisas que precisam ser conhecidas, cridas e observadas para a salvação, são tão claramente expostas e visíveis em um ou outro lugar da Escritura, que não só os eruditos, mas também os não instruídos, mediante o devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma compreensão suficiente delas. O que é que o artigo nos afirma? O artigo aqui nos afirma a clareza da Bíblia. Primeira coisa, que as Escrituras contêm um sentido tão claro, que tudo quanto é necessário ao homem saber, seja para a sua salvação, seja para guiá-lo em seus deveres práticos, pode-se aprender dela. A Bíblia é um livro claro, irmãos. Em essência, eu não preciso ser um erudito, um doutor, para compreender a mensagem da Bíblia. Claro que tem partes na Bíblia que são mais difíceis que outros, mas de um modo geral, a mensagem da Bíblia é clara. Portanto, a nossa confissão de fé declara a suficiência das Escrituras e a clareza. Por isso que o Espírito Santo ordena a todos lerem a Bíblia. É tanto que quando Paulo escreveu as epístolas, ele não dirigiu as epístolas somente aos presbíteros ou aos pastores. Se você lê as epístolas são dirigidas, por exemplo, aos santos que estão em Coríntios. Quem são os santos? Os crentes. Aos crentes que estão em Roma, aos crentes que estão em Éfeso. Ou seja, a Bíblia, ela apresenta uma mensagem clara, de maneira que todo crente, com humildade,
em oração, lendo a sua Bíblia, ele chegará à compreensão da mensagem do Senhor. Por isso que elas se destinam ao uso pessoal e se adequam à instrução tanto do indouto quanto do douto. Ou seja, a Bíblia, ela instrui tanto, digamos assim, ao douto, como também ao indouto. Mas eu só sei ler, não sei. Mas a Bíblia vai ser útil para a sua vida, porque a mensagem da Bíblia é clara. Outra verdade, vamos para o oitavo. Então, para o oitavo artigo. O Antigo e o Novo Testamento, em suas respectivas línguas originais, sendo diretamente inspirados por Deus e por seu singular cuidado e providência, conservados puros ao longo de todos os séculos, são, portanto, autênticos. Sendo assim, em todas as controvérsias religiosas, a igreja deve apelar para eles como recurso final, visto, porém, que essas línguas originais não são conhecidas a todo o povo de Deus, o qual tem direito e interesse na escritura a que deve, no temor de Deus, lê-las e pesquisá-las. Esses livros, portanto, têm de ser traduzidos para a língua comum de cada povo onde chegam, a fim de que a palavra de Deus, habitando abundantemente em todos, adorem a Deus de uma maneira aceitável e pela paciência e pela consolação das Escrituras tenham esperança em Deus. O que é que esse oitavo parágrafo nos ensina? Que o Velho Testamento, havendo sido originalmente escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego, que eram as línguas comuns da grande corporação da igreja em seus respectivos períodos, as Escrituras nessas línguas são a absoluta regra de fé e apelo final a todas as controvérsias. Ou seja, os autógrafos, aquilo que foi escrito pela mão dos profetas e pelos apóstolos, eles foram realmente preservados, né, de qualquer erro, de qualquer alteração, de qualquer controvérsia. O texto sacro original chegou a nós no estado de pureza essencial. Ou seja, Deus preservou esses escritos. As Escrituras devem ser traduzidas para as línguas comuns de todos os povos e cópias postas nas mãos de todos os que são capazes de lê-las. Essa, irmãos, foi uma das grandes bandeiras levantadas pelos protestantes reformados. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas essa Bíblia ela foi escrita no Antigo Testamento, em sua grande maioria, em hebraico ou aramaico. No Novo Testamento, no grego. Quando ela foi escrita no hebraico, as pessoas daquela época liam e entendiam o hebraico. Quando ela foi escrita no Novo Testamento em grego, as pessoas daquela época liam e entendiam o grego. E o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos, então, traduzir a Bíblia para que as pessoas também tenham entendimento das Escrituras. E isso foi o grande desafio no século XVI com os reformadores. Porque a Igreja Católica Romana no século XVI, ela não incentivava a leitura da Bíblia pelo fiel comum. Nem a tradução da Bíblia. A Bíblia só tinha nos escritos hebraico, grego e latim. O latim era a língua dos estudiosos, dos religiosos, dos teólogos do século XVI. E aí o que é que acontece? Os reformadores então disseram, não, o povo precisa ouvir a voz de Deus em sua língua. E a Bíblia precisa ser traduzida. E aí começou-se as traduções da Bíblia para o alemão, para o inglês. E aí chegou a nossa língua. E finalmente, irmãos, vamos ler então os dois últimos parágrafos da nossa confissão. A regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura. E, portanto, quando houver alguma questão acerca do genuíno e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, a mesma deve ser estudada, elucidada por outros textos que falem mais claramente. O que é que o 9º parágrafo nos ensina? Que a Bíblia explica a Bíblia. Ou seja, se um texto é um texto de difícil interpretação, o que eu devo fazer? Um texto mais claro vai iluminar um texto mais difícil. E a Bíblia vai explicando a própria Bíblia. Porque a Bíblia é
é um livro autoexplicativo, de um sentido único. E o 10º e último, o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas devem ser determinadas, todos os decretos de concílios, opiniões de escritores, doutrinas de homens e experiências particulares devem ser examinados e em cuja sentença devemos descansar. Não pode ser outro senão a Escritura Sagrada entregue pelo Espírito Santo. Nesta Escritura, assim entregue, a nossa fé finalmente se resolve. Ou seja, todas as controvérsias, todos os decretos, todas as opiniões, todas as experiências devem ser examinadas e analisadas pelas Escrituras. Então ela é a regra e ela é o próprio juiz. Eu tive uma experiência. Amém, que você teve a experiência. Mas essa sua experiência está em harmonia com a palavra de Deus? Então a experiência, qualquer prática, ela precisa estar submetida à palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude. Nós vamos encerrar. Se porventura você tem alguma pergunta a fazer, se alguma dúvida ficou aí no seu coração, nós vamos orar encerrando o culto. E depois do culto você pode me procurar e a gente pode conversar e esclarecer algum ponto para a sua edificação. Fiquemos de pé e oremos ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento.